noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós, amém? Chegamos na metade do ano, meus queridos. Para muitos, esse ponto marca mais do que uma simples virada no calendário, não é mesmo? Marca também muito cansaço acumulado. Marca exaustão emocional. E também a constatação de alguns planos que não foram realizados. Planos esses que foram pensados, planejados em janeiro. E quando a gente pensa sobre isso, nos causa frustração, tristeza. E muitas vezes isso nos paralisa. Mas é justamente nesses momentos que precisamos ouvir com clareza e com firmeza uma palavra que ecoa das Escrituras, da Bíblia. Persevere. Continue. Ainda que seja difícil, ainda que você trabalhe e os resultados não apareçam, ainda que os resultados não sejam os esperados. Durante as próximas semanas, vamos nos debruçar e olhar para essas 3 virtudes, que são as marcas de um verdadeiro seguidor de Cristo. Em todas as épocas, a fé, o amor e a esperança. Não são meros conceitos bonitos, mas são verdades, são fundamentos espirituais que nós temos, que nos sustentam, que nos mantêm de pé, mesmo em momentos de grande desânimo. A Bíblia fala muitas vezes sobre essa tríade muito poderosa. E é tempo, meus irmãos, de reacendê-la nos nossos corações. Que o Senhor use essa série para renovar a nossa fé, fortalecer o nosso amor e reavivar a nossa esperança. Por isso que eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias em Marcos 5. Marcos capítulo 5, vamos fazer a leitura do verso 25 ao verso 34. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 25 ao 34. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos. Tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe
toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, pedimos a Ti iluminação. A Tua palavra santa foi lida, Deus. Agora, neste momento, pedimos que o Senhor, através de Teu servo, haja nos corações de todos aqui, inclusive no meu. Pai, pedimos o Teu poder neste momento. Transforma as nossas vidas. Faz-nos, ó Deus, ter fé no Senhor em momentos de angústia. Assim nós lhe pedimos, em nome de Cristo. Amém. Nesse mês de julho, é muito comum reavaliarmos, como eu havia falado, reavaliarmos a nossa própria vida e pensarmos o que fizemos do início do ano até aqui. É muito comum fazer isso. Muitas vezes nós percebemos, e geralmente nós percebemos, que não fizemos metade do que tínhamos planejado. Os nossos planos que tínhamos feito no início do ano não chegaram nem perto de se completar. Acredito que você já pensou sobre isso em algum momento. Se comprometeu em fazer algo, em mudar alguma atitude, mas não conseguiu fazer. Você não conseguiu mudar. Isso causa até um sentimento de culpa, um sentimento de fadiga. Prometer e não conseguir cumprir. Você pode até pensar, poxa, não foi a primeira vez, não foi a primeira promessa que eu deixei de cumprir. Já são muitas que deixei de realizar. Pode pensar também, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo mudar. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim. De novo, eu prometi e não consegui cumprir. Se você, em algum momento, se sentiu assim, eu te pergunto, o que deve ser feito a respeito? O que devemos fazer quando todas as nossas esperanças são frustradas e as alternativas de mudar não estão dando certo? O que devemos fazer quando nada que tentamos fazer dá certo? Quando todas as nossas esperanças parecem desmoronar e as tentativas de mudar parecem mais um fardo que estamos carregando, um fardo de fracasso que não estamos conseguindo realizar as coisas que queríamos. Quando andamos nesse vale escuro da alma, precisamos, mais do que nunca, lançar os nossos olhos para Jesus Cristo. Precisamos perseverar na fé, pois somente nele encontramos cura para as nossas feridas, para a nossa alma. Encontramos consolo para as nossas perdas e força necessária para continuar tentando. Por isso, é preciso perseverar na fé em Jesus, pois somente nele e por meio da fé que as nossas dores são curadas. Somente por meio da fé que as nossas dores são curadas. E é exatamente isso que acontece na história dessa mulher enferma, que busca o Senhor com uma fé verdadeira, uma fé genuína, com um coração sofrido. Vejam, Jesus tinha acabado de ser expulso de uma cidade chamada Gerasa.
Me desculpe quem souber de grego, mas acredito que seja Geresa, a qual tinha tirado um espírito imundo de um homem lá. Os cidadãos expulsaram Jesus da cidade. Ele entrou em um barco, e navegou pelo mar da Galileia. Mas a fama, os boatos dos milagres de Jesus era tanto que quando ele parou no outro lado, já tinha uma multidão esperando por ele. E dentro dessa multidão tinha um homem que era um dos principais da sinagoga. E Jesus, ele dá atenção a esse homem, porque esse homem veio até ele lhe pedindo ajuda. Ele lhe pediu: Jesus, venha comigo, porque a minha filha está morrendo. Ele consente, ele vai com o homem e toda aquela multidão que estava com ele. Todas aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus foram também nesse local para a cura dessa filha, dessa pessoa. Imagine, irmãos, a multidão ao redor de Jesus e dos discípulos. Uma caminhada que era para durar apenas 10 minutos, acaba se tornando uma longa jornada de 1 hora. Acredito que seja semelhante quando a gente vai no shopping na véspera de Natal, não é? Não é difícil de andar lá? Nossa, muita gente, aglomeração, entra na loja, não consegue sair mais. É quase impossível andar nessas condições. E no meio dessa história, encontramos uma pessoa. Diante dessa multidão, desse aglomerado de pessoas que estão rodeando Jesus e os discípulos, vemos que uma mulher se aproxima com uma intenção muito específica. Ela se aproxima com uma fé genuína e um coração sofrido. Por isso que eu gostaria, é exatamente aqui, que eu gostaria de ressaltar alguns pontos. É na história dessa mulher que eu gostaria de pontuar 4 coisas, meus irmãos. Em primeiro lugar, quando temos fé, enfrentamos as aflições que nos afastam de Deus. Quando temos fé, enfrentamos as aflições que nos afastam de Deus. Vejam o que os versos 25 e 26 nos dizem. Vejam lá. Dizem assim: que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sendo, contudo, nada a aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Percebemos que essa mulher sofria há muito tempo de algo que prejudicava a sua vida. Sofria de uma hemorragia. E pelo que o contexto da narrativa nos mostra, se trata de um fluxo de sangue da menstruação. E a gente consegue entender isso pelo que o texto nos diz. Vejam, ela se mistura na multidão e busca o Senhor Jesus por trás. Ela não o busca pela sua frente, como geralmente as pessoas faziam. Ela tinha muito receio do que as pessoas iam pensar dela, por isso ela estava misturada na multidão. E tinha receio do que Jesus poderia dizer a ela. Naquele tempo, uma mulher que estivesse no período de menstruação era considerada impura. E tudo que ela tocasse ficava impuro também. Agora pensem, ela não tinha apenas um período no mês, mas todos os dias.
todos os dias da sua vida, ela não poderia falar com ninguém, chegar perto, tocar nas coisas que os outros iriam tocar, porque ia deixar as coisas impuras. Ela não poderia ter a companhia de um homem, de um marido, pois iria deixá-lo impuro também. Além dessas coisas, pelo fato de estar impura, ela não poderia ir ao templo do Senhor. Ela não poderia cultuá-lo, como nós estamos fazendo aqui. Ela nunca poderia se aproximar das coisas de Deus, não importa o quanto ela quisesse. A impureza sempre a acompanhava. As aflições sempre estavam junto dela. No entanto, ela as enfrentou pela fé. Aconteceu algo parecido na vida de Noé. Quando o Senhor ordena que ele construísse a arca, tenho quase certeza que grande parte das pessoas olharam para ele e falaram: olha o maluco lá, o lunático. Está construindo um negócio que, olha o sol que está. Mas acredito que não foi só essa dificuldade que Noé enfrentou. Não foram só chamarem ele de maluco. A terra estava quase inabitável por causa da crueldade do homem. A perversidade do homem tinha aumentado tanto na terra, e a inclinação dos seus pensamentos, dos seus corações, eram sempre e somente para o mal. Os dias de Noé não eram fáceis. Ele enfrentou tempos difíceis. Ele passou muita aflição durante a construção na arca. Mas pela fé, por crer em Deus, ele, Noé, fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que não se veem, não se viam, movido por santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça. Bom, talvez você não esteja passando por uma hemorragia que não tem cura. Talvez você não precise construir uma arca. Mas talvez você tenha algumas coisas que te afastam do Senhor, que tentam te afastar de Deus. Uma das coisas comuns hoje em dia é a questão da preguiça relacionada às coisas do Senhor. Sempre damos alguma desculpa para não o buscarmos. Geralmente falamos que hoje eu trabalhei demais. Arranjamos subterfúgios. Falamos que, puxa, eu não dormi direito essa noite. Então, não, preciso descansar. A preguiça é uma adversidade que precisamos enfrentar e buscar o Senhor. Ou talvez você realmente esteja doente. Tenha dificuldades de se locomover. Tenha dores que são difíceis de suportar e que até os médicos não conseguem saber o que é. Os remédios não fazem mais efeito. Seja a dificuldade que você tenha. Seja no trabalho, em casa, ou com a sua própria consciência. Quando as situações difíceis aparecerem, busque o Senhor com fé. Busque-o. Se agarre em Jesus Cristo. Se agarre nele,
Pois se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vai saber que o próprio Deus colocou essa adversidade no seu caminho. Ele fez dessa condição difícil, Ele colocou essa condição difícil em você, para que você participe dos sofrimentos de Cristo. Pois se participamos dos sofrimentos, também participamos da glória revelada em Cristo Jesus. Esses desafios existem, essas dificuldades existem na nossa vida para que cada dia mais busquemos mais e mais o Senhor. Ele mesmo coloca para que nós o busquemos com mais fervor, com mais fé. Enfrente os desafios que estão na sua frente. Os enfrente. E o que eu falo aqui não é para você chutar o seu chefe, tá? O que eu falo aqui não é para você desrespeitar o seu marido, para você desrespeitar a sua esposa. O que eu falo aqui não é para você parar de ser preguiçoso e virar um ativista. Não. Não é. Enfrente os desafios que estão à sua frente com os joelhos dobrados. É assim. Esse é o resultado da fé no nosso coração. Quando temos fé, dobramos os nossos joelhos. Enfrentamos as nossas aflições, recorrendo ao Senhor, pois sabemos que Ele é o único que pode nos ajudar. Por isso, quando temos fé, enfrentamos as aflições que nos afastam de Deus. Entretanto, é interessante apontar que a fé só tem propósito quando ela é direcionada a uma pessoa. Somente quando a fé é direcionada a essa pessoa é que o milagre acontece. Somente quando a fé é direcionada a uma pessoa específica que o milagre acontece. Por isso, em segundo lugar, quando temos fé, procuramos o contato que gera cura. Quando temos fé, procuramos o contato que gera cura. Depois de ter passado por vários médicos, essa mulher ficou sabendo de alguém que estava fazendo milagres, estava expulsando demônios, estava ensinando multidões. E não somente ela se contentou em saber, mas ela foi lá. Ela foi atrás dessa pessoa. Vejam comigo lá o verso 27 e 28. Ele diz: ouvindo a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Percebemos que, mesmo com medo, mesmo receosa do que poderia acontecer com tantas pessoas ali à sua volta, ela as enfrentou. Ela foi lá. Ela foi atrás de Jesus. Ela se misturou na multidão para que ninguém percebesse e tocou na roupa de Jesus. No Evangelho de Mateus e de Lucas, eles trazem o mesmo relato, só que contado do ponto de vista deles. Eles falam que essa mulher, ela tocou na orla da veste de Jesus. Essa orla da veste seria uns fios trançados na barra da sua roupa. Eles usam aquela túnica, e na barra da túnica tinha essas orlas, esses fios trançados.
Ou seja, o toque dessa mulher foi imperceptível. Foi imperceptível. Mas ela fez isso por uma razão. Porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela agiu com fé, pois isso é a fé. Ter a certeza daquilo que se espera. Ela acreditou e depositou a sua confiança em Jesus. Ela acreditou, ela teve fé que se tocasse apenas na veste dele, numa ponta que ele nem percebesse, ela ficaria curada. Percebam que mesmo ela sendo indigna, impura, ela vai até Jesus. A dor que ela sentia de ser excluída, de ser rejeitada, a impulsionou a ir até o Filho de Deus. A dor que ela sentia a fez ter mais fervor e buscar o contato que geraria a cura. Um dos exemplos que temos na própria Escritura é a vida de Jonas. O livro de Jonas diz que ele estava dentro de um navio, o mar estava muito revoltado e essas pessoas que estavam lá acabam jogando ele no mar, pois o mar estava revolto por causa dele. Quando ele é jogado no mar, o mar se acalma para os navegantes. No entanto, ele é engolido por um grande peixe. Ele é engolido por um grande peixe. Dentro da boca do peixe. Eu não sei a visão que os irmãos têm, mas a primeira imagem que me veio à cabeça foi dele pescando num barquinho dentro da boca do peixe, igual o Pinóquio. Nos desenhos do Pinóquio tem, né? Ele está dentro da boca do peixe lá, pescando dentro da boca do peixe. Mas não é isso que está acontecendo. Não é uma situação confortável, deve ser uma das situações mais assombrosas que existe, estar dentro da boca de um animal. E nesse momento, lá, no momento de angústia, de tristeza, ele busca o contato com o Senhor. Pois sabia que ele é o único que poderia salvá-lo. Ele diz o seguinte, ele fala: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti. No momento de mais aflição, ele busca o contato com o Senhor, por meio da oração. Jonas buscou o contato com o Senhor, suplicou a salvação, e assim Deus o concedeu. Libertou Jonas da boca do peixe. E pela fé, você também pode suplicar por salvação. Assim como a mulher buscou Jesus, o toque em Jesus para estancar o seu sangramento, assim como Jonas buscou o Senhor para sair da boca do peixe, você também pode buscar o Senhor quando você estiver aflito, quando você estiver com dores. Você pode o buscar para ser salvo. Você pode buscar em momentos de maior aflição. Não adianta direcionar a fé em qualquer outra coisa. Não adianta apontar a sua fé para você mesmo, para o dinheiro, para as coisas que você tem, para os políticos. Não adianta. O que muda as coisas é a fé direcionada ao Filho de Deus. Tenha fé em Jesus, pois somente Ele pode te salvar. Pense em Deus, matou o seu próprio Filho naquela cruz, para que as nossas vidas fossem salvas. Ele fez com que Jesus sofresse muitas dores, dores que nós sentimos,
para que agora as nossas dores fossem curadas, fossem tratadas. Por isso Cristo sofreu. Se você veio aqui essa noite com dores, com angústias, com sofrimento, esse momento é o momento de você clamar a Jesus. Esse momento é o momento de você pedir ajuda a Ele, de você orar, tocar nele, porque é assim que tocamos nele, por meio da oração. Muitos passam por ele, até esbarram em Jesus, mas poucos, muito poucos, o tocam com fé. Se você já teve um encontro com Jesus e acabou caindo em alguns pecados, recorra a Ele também. Ainda que você tenha caído depois de ser curado, há restauração para você, se você tocar na pessoa bendita de Jesus Cristo. O busque incansavelmente, como a viúva buscou o juiz iníquo. Ela buscou o juiz para que julgasse o seu caso. O juiz, que mal se importava com os homens, julgou o caso dessa mulher. Quem dirá o nosso Deus que está no céu? O nosso Pai. Acaso Deus não faz justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Por isso que precisamos ter fé. Somos pessoas machucadas, somos pessoas doentes, traumatizadas. Pessoas que precisam tocar em Jesus. Toque na pessoa de Jesus Cristo com as suas orações. Peça a Ele por salvação. Peça a Ele por reconciliação. É assim que as nossas feridas são curadas. Por isso, quando temos fé, procuramos o contato que gera cura. Depois de nos achegarmos ao Senhor, por meio da fé, percebemos que algo muda dentro de nós. Uma realidade que nós não conhecíamos, passamos a conhecer. Por isso, em terceiro lugar, quando temos fé, ficamos prostrados. Quando temos fé, ficamos prostrados. Depois que é tocado, Jesus reconhece que dele saiu poder. Em meio à multidão, muitas pessoas esbarraram nele, esbarraram nos discípulos, né? Vocês sabem muito bem como é andar num shopping na véspera de Natal. Mas apenas uma pessoa tocou nele intencionalmente, com fé. Vejam comigo o que o texto do verso 29 a 33 diz. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Reparem, meus queridos, na reação dessa mulher. Além de toda a pressão social que existia, pois as mulheres não podiam
falar em público. Ela também, no caso, né, não poderia tocar em alguém porque estava impura. Além dessas coisas, ela acaba descobrindo algo muito maior que acontece na sua vida. Ela acaba de saber que ela foi curada. Acaba de sentir em si mesmo que toda a sua aflição da vida toda foi embora. Ela acaba de reconhecer que está em pé na frente do verdadeiro Deus. Ela reconhece isso. Isso, meus irmãos, com certeza a deixou atemorizada e tremendo. A magnitude do que aconteceu naquele momento a deixou horrorizada. Jesus acaba de curar uma doença de anos que vários médicos já tentaram resolver, mas não conseguiram. Tanto sofrimento que ela passou e agora está limpa. Ela viu e sentiu a grandiosa bondade de Deus na sua pele. Mas também, no mesmo momento em que ela foi curada, ela percebeu que quem estava ali não era um simples homem, mas sim o Deus Todo-Poderoso. O Deus do céu e da terra, o Alfa e o Ômega, o Deus que não compactua com o pecado, com as coisas impuras. Ela reconheceu que o Senhor do universo está à sua frente. Com essas duas realidades, a grandiosa bondade e o excelso poder de justiça, de santidade de Deus, que estavam ali, a fez cair prostrada aos pés de Cristo. Vejam, isso acontece, tem uma situação bem parecida com Pedro, não é mesmo? Depois de ter passado a noite pescando, né? Não conseguiu pegar os peixes. Jesus o fala, lance as redes novamente. Pedro lança, mas ao invés de voltar vazia, como já havia acontecido, tantos peixes vão até as redes que elas chegam a arrebentar. Naquele momento, Pedro reconhece a grandiosa misericórdia de Jesus, a grandiosa bondade, pois o peixe é o sustento, é a forma com que eles faziam negócios. Era muito lucro, era muita bondade para um só homem. Mas também, ele reconheceu que quem estava ali não era um simples milagreiro, mas o próprio Senhor. Tanto que ele diz o seguinte, quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro estava espantado com a bondade de Deus, por lhe dar tantos peixes, mas assustado, pois o próprio Deus, o Altíssimo, estava à sua frente. Isso o fez cair aos seus pés. E isso acontece também conosco. A fé nos deixa temerosos, pois conseguimos reconhecer que o nosso pecado é enorme, é muito grande. Mas também nos faz ficar prostrados, pois a benevolência de Cristo é inimaginável. O que aconteceu com essa mulher, também acontece conosco. Todas as vezes que nos achegamos ao Senhor, percebemos que não merecemos
falar com Ele, que não podemos estar perto dEle, pois Ele é santo, Ele é perfeito. Não podemos nem lhe dirigir a palavra, pois somos pecadores. Reconhecemos isso. Mas não somente isso. A fé que nos mostra que somos pecadores é a mesma fé que nos mostra que Ele é majestosamente bondoso, que Ele é misericordioso com a nossa vida. Mesmo com os nossos pecados, Ele age com graça e nos ouve e nos trata. Jesus expressou isso quando foi pregado naquela cruz. Exatamente essa situação. Ele não cometeu nenhum pecado. Ele foi puro de coração. Ele poderia muito bem expressar o seu poder, a sua majestade, e aniquilar toda a humanidade, expressar o seu poder, a sua santidade, e matar toda a humanidade. No entanto, levantado naquela cruz, Ele agiu com misericórdia, com bondade, falando o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Somente pela fé que é possível entender essas coisas, entender que merecemos estar no inferno. Você merece estar no inferno, passar a eternidade lá, porque é pecador. Mas é pela mesma fé que você também desfruta da graça, da bondade de Deus, da misericórdia dEle. Jesus Cristo se sacrificou no seu lugar para que você não vá mais para o inferno, para que você não sofra as consequências do seu pecado, mas que agora você sofra as consequências da santidade dEle, que é estar no céu com o Senhor. A fé nos possibilita entender tudo isso. E entendendo, não há outra alternativa. Não existe outra maneira. Não há o que fazermos mais, a não ser nos prostrarmos diante de Cristo. É isso que deve tirar as nossas forças, nos deixar trêmulos. O que deve nos deixar temerosos é o Evangelho da glória de Cristo, que é a sua crucificação. A maior expressão de justiça e amor em uma só pessoa. É isso que deve nos deixar prostrados. Por isso, quando temos fé, ficamos sim prostrados. Ao ser revelada essa verdade ao nosso coração, é possível, não é possível vivermos como antigamente. Nós tocamos em Jesus, fomos curados, sentimos na pele o Evangelho nos mudar. Então agora, vivemos como pessoas restauradas por Jesus. Sendo assim, em quarto e último lugar, quando temos fé, desfrutamos da salvação. Quando temos fé, desfrutamos da salvação. Essa mulher, após confessar que foi ela quem tocou nas vestes de Jesus, o Senhor Jesus fala com ela. Vejam lá comigo no verso 34. Ele diz o seguinte: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa mulher
agora passa a desfrutar de algo muito maior do que é simplesmente foi a cura dela. O estancamento do sangramento. Jesus cura o seu físico. Estanca a hemorragia. Ele também cura o seu emocional. Ela se sentia sozinha, rejeitada por todos, longe de todos. Mas agora, o Filho de Deus a chama de filha. Essa mulher que antes não podia chegar perto do templo de Deus, do templo do Senhor, agora é considerada como filha do Altíssimo. E Jesus também cura ela espiritualmente. Ele diz: a tua fé te salvou. Essa mulher depositou a sua fé em Jesus, o Cristo de Deus. É por isso que ela foi salva. Não foi porque ela depositou a sua fé em si mesma. Depositou a fé nas suas próprias mãos, no que ela fazia. A fé só tem propósito quando depositamos ela em Cristo. A partir desse momento, é que ela passa a desfrutar da salvação eterna. E assim também acontece conosco. Jesus não falou simplesmente que houve cura naquele momento, mas falou que houve salvação. Depois de ter sido alvo da graça de Deus, o que resta para ela é viver por fé. É viver pela fé, desfrutando da graça. Tanto que Jesus fala para ela: vai-te em paz e fica livre do teu mal. É isso que a obra de Cristo fez na vida dela e faz na nossa vida. A obra da redenção nos livra do mal que é estar longe de Deus. Ela permite viver em paz com o Senhor. O apóstolo Paulo, na sua vida, ele desfrutou também disso. Se os irmãos lembram, ele era um judeu muito rigoroso. Um fariseu que perseguia os cristãos, não era? Perseguia tanto eles que até teve participação na morte de um, pelo que os relatos nos dizem. No entanto, depois de ter um encontro com Jesus, Jesus lhe aparecer e transformá-lo, ele passa a agir de uma forma totalmente diferente. Alguém que vivia nas sombras, agora vive na luz. Ele deixa de perseguir os cristãos e passa a viver por fé, pela fé, desfrutando da graça que o alcançou. Tanto que ele, depois de falar com Ananias e passar um tempo com os discípulos, ele começou a pregar nas sinagogas, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Após ter contato com Jesus, ele passa a viver intensamente para o Senhor. Pela fé, ele entende que foi salvo e agora ele passa a viver por essa mesma fé que o salvou. Ele não simplesmente a entende e continua vivendo a sua vida como antes. Mas ele desfruta da salvação, vivendo para a glória de Deus. E assim também acontece com você. Acontece com você. Veja, a mulher foi salva e não vive mais longe do Senhor. Ela é filha dele. O apóstolo Paulo foi salvo e agora dedicou a sua vida a pregar o Evangelho. Nós, da mesma forma, quando
somos alcançados pela graça de Jesus, passamos a usufruir de bênçãos extraordinárias. Antes éramos imundos e desgraçados, agora somos filhos amados, que gozam da paz que está na pessoa de Jesus. O nosso Senhor viveu a vida que nós não conseguiríamos viver. Ele se entregou na morte para pagar os nossos pecados. Mas Ele também ressuscitou, nos dando a graça de viver como pessoas ressurretas nele. Pois não somos mais nossos, mas pertencemos a Ele, na vida e na morte. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Diante disso, eu te pergunto, a sua vida tem refletido a obra de Cristo que foi feita dentro de você? Você tem desfrutado dessa liberdade de falar com Deus? Será que as suas ações são condizentes com a sua paternidade? Afinal, somos filhos do Altíssimo. Você é filho do Senhor. É filho do Senhor. Essa última frase também é um conforto para nós. Ele diz que somos amados por Deus, pois somos seus filhos quando somos salvos por Ele. E que agora podemos viver em paz, podemos viver para Ele, pois conseguimos agradá-lo. Não somos mais impuros, pois Ele, Jesus Cristo, nos livrou do mal, de todo o mal que nos afastava de Deus. Por isso, quando temos fé, desfrutamos da salvação. E concluindo, irmãos, esse meio de ano realmente nos causa muito espanto. Quando a gente começa a ver que projetos que tínhamos não são concretizados, até pensamos que, olha, não vai dar mais. Eu não consigo. Não sou capaz. Eu sou assim, não vou mudar. Isso nos desanima. Então, o que devemos fazer quando todas as coisas fazem com que a gente perca a esperança? E as alternativas que nós temos de mudar não estão dando certo. Só existe um jeito. Quando não conseguimos mudar, quando as feridas ainda estão abertas, é preciso perseverar na fé em Jesus. Pois somente por meio da fé que as nossas dores são curadas, são restauradas. A nossa vitalidade é restaurada. Ter convicção na obra de Cristo feito na cruz muda quem nós somos. Uma fé genuína de um coração sofrido restaura não somente o físico, mas o espiritual. Quando temos fé, enfrentamos as aflições que nos afastam de Deus. Por meio da fé, enfrentamos os desafios do dia a dia, os desafios que nos abalam. Quando temos fé, procuramos o contato que gera a cura. Pois é quando tocamos na pessoa de Cristo, pela fé, é que as nossas dores são curadas. Quando temos fé, ficamos prostrados. Isso que o crer em Jesus faz conosco. O crer em Jesus é isso que faz conosco.
nos coloca de joelhos diante de Cristo. E quando temos fé, desfrutamos da salvação. Passamos a viver não mais para nós mesmos, mas para Ele. Uma alma curada se deleita na paz em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Senhor falar aos nossos corações e fortificar a nossa fé. Muitas vezes ficamos abalados pelas coisas que acontecem. Ficamos tristes. Não conseguimos encontrar solução para os nossos problemas. Por isso, nos achegamos ao Senhor. Tocamos em Cristo. Por meio da oração, recorremos a Ti, pedindo, restaura a nossa fé. Dá a nós fé. Pois sabemos que, com pouca fé, podemos mover montanhas. Por favor, Deus, ajuda-nos a sermos firmados no Senhor. Assim nós lhe pedimos, em nome de Cristo. Amém.